Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Neemias, capítulo 6. O título na minha Bíblia é Mas Oposição à Reconstrução. Os que acharam, digam amém. Versículo 1 diz da seguinte forma: ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos inimigos que eu tinha reedificado o muro, e que já não havia brechas alguma, embora até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias na planície de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez deixei-lhes a mesma resposta. Então Sambalate, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para proclamarem a ter respeito em Jerusalém, dizendo: há rei em Judá. Ora, estas coisas chegaram aos ouvidos do rei. Portanto, vem e consultemo-nos juntamente. Mandei-lhe esta resposta: de tudo o que dizes, coisa nenhuma aconteceu. Tu, do teu coração, é que inventas. Todos eles procuravam aterrorizar-me, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra, e não se efetuará. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Repita comigo assim: agora. Com mais fé, fala assim: agora, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Mais uma vez, fala assim: ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Ó Pai, aqui está a tua palavra, Deus. Fale com o teu povo nessa noite, ó Deus. Use o teu filho pela tua infinita misericórdia. Nos abençoe, ó Deus. Abençoa, ó Pai. Abra os céus atmosféricos neste lugar, para que o seu nome venha ser glorificado. Que desde já todo impedimento, toda barreira maligna, satânica contra esta palavra, venha ser posta por terra agora. Em nome de Jesus, nos abençoe e fale conosco, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, todos digam amém. Os irmãos podem se assentar. Acabamos de ler 9 versículos do capítulo 6 de Neemias, a qual todos conhecem a história de Neemias. Se nós formos ler a biografia de Neemias, se nós formos até mesmo ler os capítulos anteriores, nós vamos ver a situação a qual Neemias se encontrava. Neemias, um dos servos daquele reinado, um dos servos daquele rei, Artaxerxes. A palavra do Senhor nos diz que Neemias, ao entrar na presença do rei, ao entrar na presença daquele rei, aquele rei observou o semblante de Neemias, e viu que Neemias estava triste, viu que Neemias não estava com aquele semblante alegre como sempre, estava angustiado. E o rei virou para Neemias e falou: Neemias, o que acontece com você? Você nunca entrou na minha presença desta forma, por que você está triste? Neemias vira para o rei, com aquele semblante triste, fala: rei, me desculpa por eu estar desta forma, mas eu me encontro triste sim, porque a minha cidade, a cidade dos meus pais, se encontra com os muros derrubados, se encontra com as casas destruídas,
A cidade foi destruída, rei. Neemias se encontrava triste, angustiado, porque a cidade estava destruída, porque a cidade estava arruinada. E Neemias tinha um desejo no coração de ver aqueles muros reedificados, de ver aquela cidade reedificada. Ele foi até a presença do rei e pediu-lhe cartas para que ele pudesse ir e reconstruir os muros, para que ele pudesse contratar homens para reconstruir o muro juntamente com ele. Neemias, a palavra do Senhor nos diz que ele, naquela angústia, naquele choro, naquela tristeza, ele não ficou daquela forma tão somente. Ele se entristeceu, sim, chorou, sim, mas ele também deu um passo. Neemias não ficou tão somente caído, ele chorou, se lamentou, mas ele se levantou e foi orar a Deus, e fez jejuar. E talvez você nessa noite entrou triste, entrou angustiado, entrou de cabeça baixa por alguma situação a qual você está vivendo. Deus hoje vira para você e te diz: tome uma posição, se levante, ore, jejue, porque eu tenho a resposta para o teu problema. Os que creem diz amém. Neemias não ficou daquela forma. Ele se levantou, ele orou, ele jejuou, ele ficou em 3 dias em silêncio, somente falando com Deus, somente consultando a Deus. Neemias foi para reconstruir aquele muro. Primeiro sentimento que existia em Neemias era o amor pelaquela cidade. Para Deus reconstruir a sua vida, para Deus restaurar a sua vida, a primeira coisa que tem que existir, o primeiro sentimento que tem que existir em você é amor por aquilo que está destruído. Deus vira para você hoje e te pergunta: o que está destruído na sua vida? O que o diabo roubou de você? O que o diabo colocou para baixo? O que o diabo destruiu na sua vida? Porque se você estiver amando este algo que o diabo destruiu, se você tiver com o teu coração um amor verdadeiro por este algo, assim diz Deus: eu tenho o poder de reconstruir os muros da sua vida. Quem quer que Deus reconstrua os muros da sua vida, levante a mão para o alto e glorifica o nome dele. Mas vamos lá no capítulo 6, versículo 1. Neemias, olha o que ele disse aqui: já não havia brechas alguma, já não existia brechas alguma, já estavam todas as brechas tampadas. Mesmo estando sem as portas, os muros já estavam assim, ó, sem brecha nenhuma, estavam todos tampados. E assim, a palavra do Senhor nos diz que Sambalate, Tobias e Gesem foram contra Neemias, foram colocar desânimo em Neemias. E tem sido assim na tua vida. Quando o diabo começa a perceber que você começa a fechar as brechas, quando o diabo olha para a tua vida e vê que em você as brechas estão sendo fechadas, quando ele começa a perceber que aquelas brechas que você dava antes, você já não dá mais, quando ele começa a perceber que a tua vida está ficando edificada, ele se levanta contra a sua vida. Muitas pessoas entraram aqui neste lugar e têm sofrido afrontas do diabo, têm sofrido levantes do diabo. Sabe por quê? É porque na tua vida as brechas já estão sendo fechadas. O diabo não gosta de crente que fecha brecha. Se você tem fechado brecha e o diabo tem se levantado contra você, saiba de uma coisa: o mesmo Deus de Neemias é o mesmo Deus que está na sua vida. Ele vai te ajudar para você reedificar os muros da sua vida. Xanabacantanabanai. Quem crê, levante a mão e diz glória a Deus. O muro já estava fechado. Se tem brecha na sua vida, fecha suas brechas. Se no seu muro ainda existe brecha, esta noite é noite de você fechar as brechas da sua vida. É noite de você pegar o cimento e passar nas brechas. É noite de você colocar os tijolos aonde está faltando. É noite de você fechar totalmente as brechas, porque Deus está contigo. O diabo tem se levantado, o diabo quer ver brecha na sua vida,
Mas Deus, nessa noite, se tiver alguma brecha aberta, Ele está fechando a brecha na sua vida. Onde está a tua brecha? Onde está a brecha? Onde está a brecha? Não importa onde está, Deus hoje está fechando todas as brechas para a honra e glória do santo nome dEle. Faça a tua parte. E o versículo 2, assim diz a palavra do Senhor: Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos numa das aldeias na planície de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem, e cada vez deixei-lhes a mesma resposta. Neemias recebendo propostas mentirosas. Neemias recebendo palavras enganadoras. Sambalate, Tobias e Gesem mandaram mensageiros a Neemias e falaram: Neemias, vamos celebrar a Deus. Neemias, vamos se encontrar em outras aldeias. Neemias, vamos até outro local. Em outras palavras, queriam desviar o olhar de Neemias na visão a qual Deus tinha posto ele. O diabo queria tirar a visão de Neemias da onde ele estava e colocar em outro lugar. Na sua vida tem sido da mesma forma. O diabo quer tirar a tua visão de Deus. O diabo quer te tirar da direção da bênção de Deus. Muitas vezes Deus fala para você: ó, por este caminho você vai ser abençoado. E muitas vezes o diabo, mentiroso, enganador, ele coloca outro caminho na sua frente. Ele coloca outra direção na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Deus tinha dado uma direção para Adão e Eva lá no jardim do Éden. Ó, vocês vão andar desta maneira. Vocês vão ser abençoados. Vocês vão dominar todos os animais, a natureza. Deus tinha posto uma visão para Adão e para Eva. Mas Deus colocou um porém, falou: porém, desta árvore vocês não comerão. E o que o diabo fez? Tirou o olhar de Deus. Tirou o olhar de Adão e Eva de Deus, da direção que Deus tinha dado. Se Deus te deu uma direção, seja fiel à direção que Deus te deu. Se Deus te deu uma visão, seja fiel à visão que Deus te deu. Se Deus mandou você até lá, vá até lá. Se Deus mandou você ficar, fica, mas não saia da direção de Deus. O diabo quer colocar outra direção na sua vida. O diabo quer que você troque a bênção do Senhor por um prato de lentilha. Nessa noite, Deus manda dizer para a igreja: não saia da visão de Deus, não saia da direção de Deus. Se você permanecer firme na direção, lá na frente o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te honrar, porque Deus é fiel nas palavras dele. Quem crê diz amém. Nós temos que ser obedientes à direção que Deus nos dá. Se Deus nos direcionar a se calar, nós temos que se calar. Se Deus nos direcionar que nós temos que orar, nós temos que orar. Se Deus nos direcionar que nós temos que falar, nós temos que falar. Deus nessa noite está direcionando pessoas aqui. Talvez ainda você entrou aqui sem direção na sua vida. Talvez aqui você entrou com a tua vida totalmente destruída e não sabe a direção que deve tomar. Este culto não acaba antes que Deus dê uma direção para a tua vida. Continuando aqui, versículo 5, diz da seguinte forma: então Sambalate pela 5ª vez enviou-me o seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso edificais o muro. Além do mais, segundo se diz, queres ser o rei deles. A palavra do Senhor aqui diz que aqueles homens, Sambalate, Tobias e Gesem, ao perceberem que Neemias não saiu da direção que Deus tinha posto, que era de reedificar o muro, aqueles homens ao verem que Neemias não saía da direção,
usaram de uma outra estratégia. Distorceram a história. Falaram para o rei: rei, sabe Neemias, ele quer se proclamar rei, ele quer se pôr rei no teu lugar, e está colocando até mesmo profetas para falar na cidade que Neemias é rei. Tudo isso era mentira do diabo, tudo isso era mentira daqueles homens. Estava distorcendo aquilo que Neemias estava fazendo, estavam contra a Neemias, estavam distorcendo a visão de Neemias. Talvez o diabo tenha procurado distorcer a visão de Deus na sua vida, e por não ter visto você sair da direção, o diabo tem se levantado com mentira, tem se levantado com afronta contra a sua vida. Talvez pessoas olharam para você, e muitas vezes você está com uma intenção boa, coração bom para fazer algo, e pessoas olharam para você e tem visto maldade, tem distorcido, tem se levantado contra você, tem inventado mentiras contra você, tem te caluniado. Deus assim diz nessa noite: aqueles que têm te caluniado, aqueles que têm se levantado contra você, aqueles que têm mentido ao teu respeito, assim diz Deus nessa noite, Ele vai se levantar e vai ser justiça na tua vida. Se tem se levantado, sabe que nessa noite os teus acusadores vão ser postos por terra, em nome de Jesus. Quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Xanabacantanabanai, aleluia. Se levantaram contra Neemias, mentiram. Eu digo isso por experiência própria. Certa vez, uma determinada serva do Senhor, uma evangelista, se levantou contra a minha vida. Ela assumiu um trabalho na outra igreja que eu fazia parte. Esta evangelista, ela era responsável por um trabalho. Ela deixou o trabalho. E eu, pela infinita misericórdia do Senhor, com autorização do meu pastor, eu fui e assumi o trabalho. E comecei a fazer a obra, comecei a trabalhar, com pessoas ao meu lado, trabalhando, que nem Neemias estava aqui, trabalhando, executando a vontade de Deus. Eu estava da mesma forma, executando a vontade do Senhor, quando de repente, esta evangelista se levantou contra a minha vida, falando coisas que não era verdade. Numa reunião de obreiros, de oficiais, levantou coisas de mim que não era verdade, e eu estava fazendo a vontade de Deus, eu estava sendo obediente a Deus, mas nem por isso eu fui livre de receber calúnias, assim como os irmãos também. Não é só porque os irmãos têm sido obedientes que os irmãos estão livres de receber calúnias. E aquela mulher se levantou contra a minha vida, mas Deus era na minha vida. Deus foi fiel pela misericórdia dele. Ali eu me calei e continuei fazendo a obra do Senhor. Ainda que estavam me caluniando, ainda que estavam se levantando contra mim, eu fiquei quieto, fiquei em silêncio, continuei fazendo a obra de Deus. Certa vez Deus começou a me usar na igreja. Ela olhou para mim e disse que não era Deus que estava me usando, que era um engano. E eu me calei, fiquei quieto, fiz de conta que não vi, fiz de conta que não tinha visto, e continuei fazendo a obra de Deus. Mas eu me ajoelhei e falei: Senhor, porque eu tenho sido caluniado, ó Pai, eu tenho feito a sua obra, tenho agido com sinceridade, porque o diabo quer me parar, porque o diabo quer colocar engano. Mas Deus estava na minha vida, e pela misericórdia do Senhor, aquilo foi num determinado dia. No mesmo dia eu orei, cheguei em casa e orei, coloquei meu joelho em terra e orei, pela misericórdia do Senhor. Passado alguns dias, essa mesma evangelista chegou na minha presença e falou: olha, irmão Luciano, olha, diácono Luciano,
Ore por mim, porque eu estou necessitado da tua oração. O irmão é homem de Deus. Ore pela minha vida. Eu não precisei falar nada. Eu não precisei me levantar, porque quem se levantou para me justificar não fui eu, mas foi Deus. Assim diz Deus nessa noite, que vai te exaltar. Deus diz que vai exaltar pessoas aqui. Pessoas têm te olhado e não têm visto Deus na sua vida. Assim diz Deus: eu vou te exaltar. Eu vou te exaltar perante os teus acusadores. Xanabacantanabanai. Deus vai te exaltar. Eu não me levantei, não fui contra, esperei o tempo de Deus. Deus foi fiel na minha vida. Mentiram, caluniaram, eu me calei e Deus me exaltou. Pessoas nessa noite têm recebido afronta dentro do serviço, dentro da própria casa, dentro da própria igreja, mas Deus vai te exaltar. Deus vai te exaltar perante os teus acusadores. Quem crê nessa palavra diz amém. Olha o que diz o versículo 9. Todos eles procuravam aterrorizar-nos, pensando: as suas mãos ficarão fracas demais para a obra, e não se efetuará. Olha o que ele disse aqui, olha que oração tremenda. Agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias, ele ao perceber os levantes, ele falou: olha, eles têm se levantado. Neemias com o povo ali reunido. Neemias reuniu aqueles trabalhadores, falou: olha, largam a enxada, largam a pá, deixa o cimento de lado, vem aqui todos. Reuniu todos os trabalhadores que estavam juntamente com ele. Neemias tomou a palavra e disse: olha, estão se levantando contra nós, querem que nós paramos de fazer a obra de Deus, querem que nós paramos de executar a vontade de Deus. Eles estão fazendo isso porque eles pensam que nós vamos afrouxar as nossas mãos, que nós vamos parar. Mas todos levantaram as mãos e oraram juntamente com Neemias a seguinte palavra, a seguinte oração: ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Ó Deus, fortaleça as minhas mãos, para que eu possa executar a tua obra. Ainda que você entrou aqui sem força, ainda que por causa dos seus acusadores você entrou sem força, ainda que por causa dos levantes você entrou sem força de restaurar a sua vida, de restaurar aquilo que foi destruído pelo demônio, ainda que você entrou sem força de executar a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, assim diz Deus essa noite: não afrouxe a tua mão, não afrouxe a tua mão, não olhe para trás, não olhe para trás, porque eu estou contigo e eu vou fortalecer as tuas mãos. As tuas mãos podem estar fracas, mas Deus nessa noite fortalece as tuas mãos. Quem quer que Deus fortaleça a mão, levante a mão bem alto, levante a mão bem alto e glorifique o nome dele, glorifique o nome dele, porque ele vai fortalecer a tua mão nesta noite. Xanabacantanabanai. O diabo não quer que você faça a obra de Deus. O diabo não quer que você execute a vontade de Deus. O diabo quer que você pare no meio da obra. Muitas vezes, na tua vida, existe um muro destruído. Na tua vida, existe alguma área que está destruída, alguma área que o diabo derrubou. Talvez você adentrou esse santuário, e ao ajoelhar aqui, ao orar, você apresentou para Deus áreas nas suas vidas que estão destruídas, que foram arruinadas, que foram derrubadas por Satanás. Talvez você apresentou um muro para Deus que está destruído, que talvez se encontra com brechas, que talvez se encontra arruinado pelo Satanás. Mas Deus vira para você hoje e te diz: aquilo que está destruído, aquilo que o diabo destruiu, aquilo que o diabo arruinou, aquilo que você tanto amava, que você tinha,
levante a mão bem alto e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Xanabacantanabanai. Tem que ter amor, tem que amar, tem que ter sinceridade. Aquele povo zombou, mas Neemias venceu com a confiança em Deus. Aquele povo se irou contra Neemias, desprezou a Neemias, mas Neemias, ele prevaleceu com oração e com trabalho. Aqueles homens, aquele povo conspiraram contra Neemias, mas Neemias, homem de Deus, com a vigilância, ele venceu os inimigos. Aquele povo tentou colocar desânimo em Neemias e naqueles homens, mas Neemias, com coragem, ele venceu os inimigos. Tem te zombado, tem pessoas iradas contra você, te desprezado, tem pessoas conspirando contra você, tem pessoas te desanimando, mas Deus fala para você hoje: ore, trabalhe e tenha coragem, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Deus estava com aqueles homens aparentemente estavam fracos. Quem olhava de fora, quem olhava de longe, via aqueles homens fracos, sem força. Ainda que você entrou fraco aqui, Deus manda te dizer que na tua fraqueza o poder dele é aperfeiçoado. Você pode ser fraco, mas teu Deus é forte. Você pode estar embaixo, mas teu Deus está em cima. No teu nome você não consegue nada, mas no nome de Jesus todo joelho se dobra. No nome de Jesus as portas são abertas. No nome de Jesus demônio é expulso, enfermo é curado. O seu nome não tem poder, mas no nome de Jesus você pode todas as coisas, porque ele nessa noite te fortalece. Quem crê nessa palavra, aplauda ele bem forte, porque ele é digno de toda honra. Ele te fortalece nessa noite. Xanabacantanabanai. Já viu uma pessoa fraca trabalhando? Já viu uma pessoa desanimada trabalhando? É terrível. Uma pessoa desanimada, uma pessoa sem ânimo, sem força, sem coragem, é terrível. Tem pessoas que adentrou esse templo, e você, quando você acorda, já acorda desanimado com a tua vida, já acorda de cabeça baixa, já acorda prostrado. Quando você chega na sua casa, você vê a tua situação, você vê os muros destruídos lá, e você prostra a tua cabeça, sem força, sem ânimo para orar. Talvez a tua vida sentimental está totalmente destruída, e você, por olhar a situação da tua vida, você não tem força para orar, você não tem força para jejumar, parou até mesmo de amar aquilo. Talvez no teu serviço, por causa dos levantes, você já deixou para lá o teu serviço, já desanimou o teu serviço. Talvez na tua igreja até mesmo, por palavras contra você, por levantes contra a tua vida, você já desanimou, já jogou talvez a pá de lado, talvez você já jogou os tijolos de lado, talvez você já jogou o cimento de lado, talvez você já desistiu de ver a tua vida restaurada. Talvez você olha para a tua situação e fala: para a minha situação, para o meu muro, já não tem mais jeito. Sabe de uma coisa? Eu vou colocar uma bomba e vou acabar de destruir este muro. Em outras palavras, você olha para a situação que está a tua vida e fala: eu vou jogar tudo para o alto, que para mim não tem mais jeito. Não jogue tudo para o alto. Não deixe a pá de lado. Não deixe o cimento, não deixe as pedras de lado. Restaure o seu muro, volte a trabalhar, não pare, continue, porque ainda que você está sem força, Deus te dá força nessa noite, para você continuar a restaurar a sua vida, restaurar aquilo que o diabo destruiu. Deus nessa noite te trouxe aqui, é para operar um milagre na sua vida. Já tem pessoas que já deixou a ferramenta de lado. Tem pessoas que já largou de mão. Que reconstruir muro nada.
Eu vou reconstruir, pessoas se levantam. Com Neemias foi a mesma coisa. Mas espera aí, eu quero restaurar minha família, mas se levantam. Com Neemias foi a mesma coisa. Eu quero tentar restaurar minha vida financeira, mas se levantam. Com Neemias foi a mesma coisa. Mas Deus foi com Neemias. Fala assim comigo, fala assim, Deus é comigo. Com mais fé, fala assim, Deus é comigo. E nesta noite, as minhas mãos estão sendo fortalecidas. Amém? Tua mão pode ter entrado aqui fraca. Tua mão pode ter entrado aqui desanimada. Mas Deus está te fortalecendo hoje. Nós lemos aqui, para abrir este culto, Isaías, onde diz que Deus é renovo. Deus está renovando pessoas aqui. Pessoas que entraram desanimadas, pessoas que entraram desiludidas da vida, pessoas que entraram aqui pensando em largar tudo, pessoas que entraram aqui até mesmo pensando em tirar a própria vida. Deus fala aqui para você hoje, não tire a sua vida, não tire a sua vida, porque eu estou te fortalecendo e eu vou mudar a tua vida. O diabo não quer ver a tua vida mudada, o homem não quer ver a tua vida mudada, talvez os teus parentes não querem ver a tua vida mudada. Mas quem são eles perante o seu Deus? Quem são eles perante o seu Deus? Quem são eles perante a grandeza de Deus? Deus nessa noite te levantou, te trouxe aqui, foi para fortalecer as tuas mãos, para você continuar fazendo a obra dele. Noé, quando estava construindo a arca, caçoaram de Noé, para Noé parar a obra que Deus tinha posto na mão dele. Com você se levantaram, te caluniaram, querem te desanimar, mas da mesma forma que Deus foi com Noé, da mesma forma que Deus foi com Neemias, Deus também é contigo nesta noite. Quem crê nessa palavra, aplauda o Senhor bem forte, porque Ele é digno de toda a honra, e de toda a glória, e de todo o louvor. Se coloque de pé. Quantos entenderam essa palavra, diz amém. Feche teus olhos. Toda a igreja de olhos fechados.